Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra, momento de fé, de introspecção, de meditação. Vamos deixar Deus nos falar. Deus quer nos falar, mas respeita o nosso livre arbítrio. Vamos abrir o nosso coração para Deus? Pois é, eu transmito sempre a liturgia da palavra a todos vocês, diariamente, nos meus endereços telemáticos. Nós temos o momento também da pastoral da sobriedade, nós temos orações e tem esse momento da liturgia da Igreja Católica Apostólica Romana no mundo inteiro. É só você acompanhar @Paulo Roberto Maciel 7919. Você vai ao YouTube, Instagram, Facebook, blog e vai acompanhar então meus endereços, ok? Com essas orações. Domingo da solenidade da Epifania do Senhor, 7 de janeiro de 2024. Então é uma solenidade. Nós estamos no ano B, onde se enfatiza a leitura do Evangelho de São Marcos. É o segundo Evangelho do Novo Testamento. A cor dos paramentos litúrgicos é branca. No rito da celebração temos a missa própria, com glória, eu creio, prefácio próprio. Primeira leitura é a leitura do livro do profeta Isaías, capítulo 60, versículos do 1º ao 6º. Levanta-te, acende as luzes, Jerusalém, porque chegou a tua luz, apareceu sobre ti a glória do Senhor. Eis que está a terra envolvida em trevas e nuvens escuras cobrem os povos, mas sobre ti apareceu o Senhor e sua glória já se manifesta sobre ti. Os povos caminham à tua luz, e os reis ao clarão de tua aurora. Levanta os olhos ao redor e vê, todos se reuniram e vieram a ti. Teus filhos vêm chegando de longe, com tuas filhas carregadas nos braços. Ao vê-los ficarás radiante, com o coração vibrando e batendo forte, pois com eles virão as riquezas de além-mar e mostrarão o poderio de suas nações. Será uma inundação de camelos e dromedários de Madiã e Efa a te cobrir. Virão todos de Sabá, trazendo ouro e incenso e proclamando a glória do Senhor. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos ao Salmo responsorial agora, é o Salmo 71 ou 72, vai depender se a sua Bíblia é a da tradução latina ou da hebraica. Versículos 1º ao 2º, 7º ao 8º, 10º ao 11, 12 ao 13, refrão 11. As nações de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. Repitamos: as nações de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. Dai ao Rei vossos poderes, Senhor Deus, vossa justiça descendente da realeza. Com justiça ele governe o vosso povo, com equidade ele julgue os vossos pobres. As nações de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. Nos seus dias a justiça florirá e grande paz, até que a lua perca o brilho. De mar a mar estenderá o seu domínio, e desde o rio até os confins de toda a terra. As nações de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. Os reis de Tarsis e das ilhas hão de vir e oferecer-lhe seus presentes e seus dons. E também os reis de Seba e de Sabá hão de trazer-lhe oferendas e tributos. Os reis de toda a terra hão de adorá-lo, e todas as nações hão de servi-lo. As nações de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor.
Libertará o indigente que suplica e o pobre ao qual ninguém quer ajudar. Terá pena do indigente e do infeliz, e a vida dos humildes salvará. As nações de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. Repitamos: as nações de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. Vamos à segunda leitura, a leitura da carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 3, versículos do 2º ao 3º e do 5º ao 6º. Irmãos, se ao menos soubesseis da graça que Deus me concedeu para realizar o seu plano a vosso respeito, e como por revelação tive conhecimento do mistério. Este mistério Deus não fez conhecer aos homens das gerações passadas, mas acaba de o revelar agora pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Os pagãos são admitidos à mesma herança, são membros do mesmo corpo, são associados à mesma promessa em Jesus Cristo por meio do Evangelho. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora vamos ao Evangelho. Vamos aclamá-lo e depois proclamá-lo. O Evangelho deste dia é o de Mateus, capítulo 2, versículos do 1º ao 12. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Vimos sua estrela no Oriente e viemos adorar o Senhor. E viemos adorar o Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém perguntando: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Reunindo todos os sumos sacerdotes e os mestres da lei, perguntava-lhes onde o Messias deveria nascer. Eles responderam: em Belém, na Judéia, pois assim foi escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe que vai ser o pastor de Israel, o meu povo. Então Herodes chamou em segredo os magos e procurou saber deles cuidadosamente quando a estrela tinha aparecido. Depois os enviou a Belém, dizendo: ide procurai obter informações exatas sobre o menino, e quando o encontrardes, avisai-me, para que também eu vá adorá-lo. Depois que ouviram o rei, eles partiram, e a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles, até parar sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma alegria muito grande. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Depois abriram seus cofres e lhe ofereceram presentes, ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho para voltarem sem passar por Herodes, retornaram para sua terra, seguindo outro caminho. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos à meditação. No tempo do Natal, a igreja apresenta 3 epifanias, isto é, 3 manifestações de Jesus. 3. Seu nascimento na carne, no Natal, sua revelação aos povos pagãos, Epifania, e o batismo de Jesus. Ou seja, conforme o tempo ia passando após o seu nascimento, Jesus ia se manifestando a mais e mais pessoas. Sua salvação se tornava cada vez mais ampla.
Mas em nossa vida de discípulos de Cristo, nós percebemos estas epifanias acontecendo na ordem inversa. Primeiramente, somos batizados, muitos de nós logo após o nascimento. Depois pregamos com o nosso testemunho aos outros acerca da pessoa de Jesus. E finalmente descobrimos por experiência pessoal ou pelo testemunho alheio que Cristo se encarnou em nós e que para nós viver é Cristo e morrer um lucro, conforme São Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versículo 21. A vocação de cada discípulo é ser uma manifestação de Jesus ao mundo. É para isto que somos batizados, e esta deve ser toda a nossa alegria, ser um outro Jesus para os nossos irmãos e irmãs. Que esta seja a nossa alegria, que esta alegria seja plena de frutos. É a meditação do livro Igreja em Oração, Nossa Missa no Dia a Dia, de janeiro de 2020. Então a festa da Epifania, do grego epifanein, manifestar, que a igreja celebra, remonta aos primórdios da era cristã. Ela celebra um mistério multiforme, o de Cristo Luz. De fato, todas as celebrações do tempo do Natal giram ao redor da manifestação luminosa de Jesus. Ele se manifesta primeiramente ao encarnar-se no seio de Maria, depois ao aparecer aos pastores, Natal, missa da Aurora, e aos reis magos, Epifania, ao ser batizado no Jordão, batismo do Senhor, segundo domingo do tempo comum A e B, e finalmente em Caná da Galiléia, segundo domingo do tempo comum C, iniciando seu primeiro milagre, a manifestação do seu ministério público, e que culminará na Páscoa, suma manifestação do Salvador. Olha, tem sugestões: enfeitar a igreja com ícones que retratem as três manifestações de Cristo: o nascimento em Belém, a adoração dos magos, o batismo no Jordão. Guardar momentos de silêncio reverente e orante logo após o início da celebração, após cada uma das leituras, após a homilia, e de modo especial após a Sagrada Comunhão. Que os fiéis formem um único corpo, seja ouvindo a palavra de Deus, seja tomando parte nas orações e no canto, ou, sobretudo, na oblação comum do sacrifício e na comum participação da mesa do Senhor. Tal unidade se manifesta muito bem quando todos os fiéis realizam em comum os mesmos gestos e assumem as mesmas atitudes externas. Então são algumas explicações sobre esta missa da Epifania. Temos mais explicações. Vamos ver aqui no livro, na Bíblia Sagrada, edição pastoral da Paulus. Diz o seguinte: aos sacerdotes cabiam duas funções: manifestar o culto e ensinar conforme as normas da aliança. Deixa eu ver se é isso mesmo. Mateus, não, eu estou aqui no local errado. A Bíblia você tem que tomar cuidado para não cair no lugar errado. Agora sim, Jesus é o Rei Salvador prometido pelas Escrituras. Sua vida, porém, desperta reações diferentes. Aqueles que conhecem as Escrituras, em vez de se alegrarem com a realização das promessas, ficam alarmados vendo em Jesus uma séria ameaça para seu próprio modo de viver. Outros, apenas guiados por um sinal, procuram Jesus e o acolhem como Rei Salvador. Não basta saber quem é o Messias, é preciso seguir os sinais da história que nos encaminham para reconhecê-lo e aceitá-lo. A cena mostra o destino de Jesus rejeitado e morto pelas autoridades de seu próprio povo e aceito pelos pagãos, já que os magos são do Oriente, vieram de fora. Deus manifestou seu amor a todos os povos e nações, na pessoa de Cristo, o Messias, enviado de junto do Pai. Os magos vieram do Oriente, trouxeram presentes, mostrando que era aquele menino frágil deitado numa manjedoura.
o Senhor do mundo, porque é quem entregará toda a sua vida por nós. Ele será sempre a estrela a guiar no caminho certos povos e nações. Sem ele não há realização, nem se encontra a paz desejada e esperada. Cristo é o Senhor de toda a terra. Cristo é reconhecido como Senhor das nações, ainda no presépio em Belém. Ainda é Natal e o Senhor manifesta seu amor salvador a todos os povos e nações da terra. Alarga-se o horizonte para nós, homens e mulheres, agradecidos pela nossa vida, pelo nosso Deus humanado. Agora temos outro comentário do livro Palavra e Vida 2013. Existem os que querem facilitar as coisas e os que somente sabem levantar dificuldades. Ao esforço dos que acompanhavam... Não, meus amigos, essa aqui não é a reflexão. Me desculpem, mas porque tem muitas reflexões hoje e não é esta. Eu vou falar para vocês agora sobre os santos do dia. Eu acho que... não, tem uma reflexão sim. Perdão, porque são muitas gravações que eu faço e às vezes eu me confundo. Mas aqui tem uma explicação da Folhinha Sagrado Coração de Jesus, do Frei Germano Gesser, sobre a Epifania. Epifania é a manifestação, revelação. A estrela conduziu os magos a uma criança pobre, que eles adoram e presenteiam incenso a Deus, ouro ao rei e mirra ao que haveria de morrer. O rei tem suas raízes no povo simples, à semelhança do pastor Davi. Os magos voltam para casa por outro caminho que o discernimento lhes indicou. Quem encontrou Jesus Cristo toma um novo caminho em sua vida, pois Jesus é o verdadeiro caminho. É preciso estar atento às estrelas que indicam o caminho. Nós também temos a nossa estrela, a luz interior. Qual é a estrela que nos guia ao encontro de Cristo Jesus? Ele é a luz verdadeira que, vindo ao mundo, ilumina todas as coisas, conforme João, capítulo 1, versículo 9. Deixemos-nos iluminar e guiar pela verdadeira luz. Bem, neste dia da Epifania do Senhor, da solenidade da manifestação do Senhor aos povos gentios, aos 3 magos, temos também comemoração de santos. Um deles é São Raimundo de Penaforte, santo do dia 7 de janeiro, São Raimundo de Penaforte, presbítero dominicano e cofundador dos Mercedários. Segundo o site do Vaticano, Raimundo nasceu em 1175, em Penaforte, Catalunha. Deve ser Espanha. Em uma família rica e nobre, estudou filosofia e retórica em Barcelona e depois transferiu-se para Bolonha, onde formou-se em direito civil, tornando-se docente em direito canônico. Com o passar dos anos, o bispo de Barcelona, Dom Berengário IV, em viagem à Itália, fez-lhe a proposta de ser professor no seminário que queria instituir na sua diocese. Assim, Raimundo retorna à Catalunha e 4 anos mais tarde, em 1222, torna-se dominicano. No ano seguinte, com a ajuda do futuro santo Pedro Nolasco, fundou a Ordem dos Mercedários, com o objetivo de resgatar os escravos cristãos. Escreveu um livro guia para os sacerdotes confessores. Em 1238, seus co-irmãos dominicanos insistiram para que se tornasse mestre-geral da ordem, e Raimundo teve que aceitar. Era o 3º superior-geral da ordem, depois de Domingos de Gusmão e Jordano da Saxônia. Com o seu novo cargo, começou a viajar, sempre a pé, visitando convento por toda a Europa. Suas atividades o debilitaram e já com 70 anos foi obrigado a deixar o cargo e voltou a fazer o que mais gostava, rezar e estudar. Dedicou-se de modo particular à formação dos novos pregadores da ordem dominicana, que se propagava na Europa.
Raimundo estava ciente de que, como missionários, seus co-irmãos deveriam ser capazes de aproximar, atrair a atenção e convencer as pessoas, às quais deviam anunciar Jesus Cristo. Logo, a ordem devia providenciar todos os instrumentos culturais indispensáveis. Eram necessários, por exemplo, testes idôneos para o confronto com pessoas cultas de outras confissões. Por isso, ele se comprometeu em preparar seus co-irmãos, pois era preciso também conhecer de perto a cultura daqueles aos quais deveriam levar o Evangelho. Por isso, Raimundo instituiu uma escola de hebraico em Múrcia e uma de árabe em Tunis. Faleceu com a idade de 100 anos, em 6 de janeiro de 1275, em Barcelona. Dizem que durante suas exéquias ocorreram muitos milagres. Foi canonizado em 1601 pelo Papa Clemente VIII. Seus restos mortais estão custodiados na Catedral da capital da Catalunha. Santo do dia 7 de janeiro, São Luciano, sacerdote de Antioquia e mártir. Luciano, sacerdote erudito e austero de Antioquia da Síria, foi um exegeta rigoroso do Antigo e do Novo Testamento. Morreu como mártir na Nicomédia em 7 de janeiro de 312, durante a perseguição do imperador romano Maximino Trácio. Outro imperador, Constantino, foi batizado perto da sua sepultura. Santo do dia 7 de janeiro, São Polieuto, mártir. Na época das perseguições de Décio, em Melitene, Armênia, o soldado Polieuto foi intimado a oferecer sacrifícios aos deuses. A sua rejeição custou-lhe o martírio, em cujo sangue foi batizado. Hoje, este soldado romano, Polieuto, é celebrado quase sempre junto com São Nearco. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. É o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, também do hebraico, traduzindo para o português, ele proverá o Deus onipotente, é o Deus todo-poderoso. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando pedimos algo. Sim, não, ou espere. E é o nosso Papai do Céu quem está fazendo isso. E todo pai quer o melhor para o filho, até um não é o melhor para o filho. Aqui na Terra também nós fazemos isso com nossos filhos, quando vemos que um não é a melhor resposta para ele. E agora do aramaico eu clamo, Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus. Um dia ele voltará e será o juízo final. Nosso tempo de decisão, se queremos ser de Deus para todos sempre, depois dessa passagem transitória pela terra, é nesta vida. Então, você que não se decidiu por Jesus Cristo, Deus encarnado, o Cordeiro Santo que morreu por nós na cruz, decida-se logo, para não ser banido da sua presença pela sua própria atitude, porque é uma decisão individual querer viver com Deus para sempre, por todos os séculos dos séculos, após a passagem pela terra. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos e espirituais. Pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco.